Uma família instalou uma câmera para monitorar os filhos durante a noite, esperando capturar apenas cenas comuns da hora de dormir. Mas o que viram foi muito mais assustador. Uma figura escura e sem forma, com olhos brilhantes, parada silenciosamente no canto do quarto. Ela não se movia, apenas observava. Ao verem a gravação, ficaram em choque. Ninguém sabia o que era aquilo ou como apareceu ali, mas a presença sinistra deixou todos apavorados. Um casal recém-chegado à sua primeira casa gravava um vídeo comemorando o momento. Mais tarde, ao reverem as imagens, perceberam algo estranho. Uma figura parada atrás da porta, com cabelo comprido e olhos brilhantes. Eles não viram nada na hora, mas agora sabiam. Talvez não estivessem sozinhos naquele lar desde o início. Uma garota e seus amigos decidiram brincar com um tabuleiro Ouija. No começo, parecia algo inocente, até que uma figura sombria apareceu na sala, pairando nas sombras com olhos brilhantes fixos neles. Em pânico, todos correram. O vídeo se espalhou na internet e levantou a pergunta: o que realmente aconteceu ali? Tentando encontrar paz, um homem ajoelhou-se em sua casa assombrada e começou a orar. Mas, em vez de tranquilidade, sentiu o ambiente ficar gelado. Objetos começaram a se mover sozinhos e o ar ficou pesado. Quanto mais ele rezava, mais o caos se espalhava, como se algo estivesse furioso. Em desespero, ele fugiu do local. Já teve a sensação de estar sendo observado enquanto dorme? Um homem acordou com o barulho da janela se abrindo. Quando olhou, viu uma figura sombria forçando a entrada. Ele se levantou num salto, mas a figura sumiu. Quando ela reapareceu e o agarrou, ele se libertou e correu. A polícia não encontrou sinal de invasão. Em uma noite tranquila, uma família assistia TV, quando o filho apontou algo estranho. Uma figura escura espiando por trás da porta. A mãe foi fechar a porta, tentando acalmar o menino, mas ela se abriu sozinha logo depois. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Uma mulher relaxava em casa quando ouviu risadas vindo da cozinha. Ao investigar, viu uma criança espiando por trás de uma prateleira. Quando se aproximou, a criança simplesmente desapareceu. Sem passos, sem barulho, sem rastros. Durante uma partida de Uno, amigos se divertiam até que um copo de plástico se moveu sozinho sobre a mesa. Todos pararam. O clima mudou. Ninguém estava por perto. Uma das amigas se levantou assustada e os demais fugiram junto, abandonando o jogo e o copo misterioso. Durante um encontro, uma mulher começou a falar de forma estranha. Sua voz ficou profunda e inumana. Ela disse: "Estou possuída." O rapaz ficou sem reação. Era uma piada. Ou algo mais? Balões são normalmente inofensivos, mas esse não. No meio da madrugada, uma mulher viu um balão murcho subindo lentamente as escadas. Assustada, começou a filmar. O balão parecia se mover com propósito, indo direto para seu quarto. Um homem curioso decidiu visitar uma casa mal assombrada da cidade. No local, nada pareceu anormal. Mas, ao revisar a gravação, viu uma figura infantil o seguindo pelos corredores escuros. A criança, fora de foco, desaparece rapidamente, deixando para trás um arrepio na espinha. Enquanto esperava no trânsito, uma mulher viu algo estranho em cima de um galho. Pensando ser um pássaro, deu zoom com o celular, mas o que capturou foi algo além do natural.
Uma entidade assustadora observando o movimento lá de cima. No topo do galho, a criatura tinha pernas semelhantes às de um caranguejo e ainda apresentava asas saindo das costas. Quando percebeu que estava sendo observada, ela voou e nunca mais foi vista. Desde que o vídeo foi divulgado, ninguém conseguiu identificar a pessoa que o publicou nem o paradeiro da mulher que filmou. Garota demoníaca. Um vídeo tem circulado na internet e assustado muita gente. Na gravação, uma garotinha, parecendo uma boneca, aparece parada do lado de fora de uma porta. Sua expressão era distante e perturbadora. Uma mulher dentro da casa tenta chamá-la para entrar. Mas aí acontece algo estranho. Quando algumas pessoas se aproximam, a menina simplesmente desaparece. A sensação era de que ela nunca esteve realmente ali. Não era mais a vovó. A filmagem mostra uma avó sentada de um jeito nada humano. Sua boca estava escancarada e ela encarava a câmera. De repente, ela se levanta, movendo-se de forma rígida e estranha, e começa a engatinhar pelo cômodo. Em certo momento, ela avança em direção à câmera, mostrando os dentes como se fosse morder. O neto observa tudo, sem conseguir entender. Seria mesmo sua avó? Ou algo fingindo ser ela? Demônio de olhos vermelhos. Alguns lugares simplesmente têm uma energia ruim, e um homem descobriu isso da pior forma. Explorando um prédio abandonado, ele esperava encontrar apenas poeira e entulho, mas de repente sentiu que estava sendo observado. Ao se virar, viu uma figura pálida e enorme bloqueando a porta, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam enxergá-lo por dentro. Num piscar de olhos, a criatura desapareceu na escuridão. Ele acendeu a lanterna e não havia mais nada. Assustado, saiu dali sem olhar para trás, sabendo que há lugares que não devem ser explorados. Boneca que se move. Curiosos com eventos estranhos em casa, uma família instalou uma câmera na sala. O que viram depois foi de arrepiar. Uma boneca que sempre ficava imóvel em uma cadeira começou a virar a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse observando o ambiente. Sem vento, sem toque, apenas movimento. Ao verem a gravação, sentiram um arrepio na espinha. Seria apenas defeito? Ou algo sobrenatural havia despertado aquela boneca? Pia assombrada. Há dias, um homem vinha enfrentando eventos estranhos em casa. Cansado, decidiu filmar para tentar entender. Ao entrar no banheiro e apontar a câmera para a pia, viu uma sombra escura se arrastando, com olhos brilhantes olhando diretamente para ele. Antes que pudesse reagir, a porta se fechou com força sozinha. Em pânico, ele recuou, a câmera ainda gravando. Sombra na janela. Em uma noite tranquila no Reino Unido, uma menina notou algo estranho na casa vizinha. Uma sombra se movendo na janela. Seu pai instalou uma câmera para descobrir o que era. O que gravaram foi pior do que imaginavam. Uma sombra escura se movia de forma fluida, mudando de forma, como se tivesse vida própria. A família assistia, arrepiada, com a sensação de que, na verdade, eles estavam sendo observados. Luzes e sombras. Depois de um jantar fora, uma mulher chegou em casa com o filho e notou algo errado. As luzes estavam acesas. Ela tinha certeza de que havia apagado tudo. Quando se aproximou da porta, viu uma figura escura na janela, iluminada pelas luzes internas. De repente, as luzes piscaram e se apagaram. Ela congelou. Algo, ou alguém, estava dentro da casa. E com certeza não deveria estar. Encontro fantasmagórico. Um grupo de amigos resolveu visitar uma casa assombrada. Enquanto exploravam os corredores escuros e rangentes, viram uma figura. Uma garotinha muito pálida espiando por trás de uma parede. Antes que pudessem reagir, ela deu um passo à frente, encarrando-os com olhos vazios. Em desespero, todos saíram correndo, tomados pelo pânico. Porta deslizante assombrada. Acostumado com coisas estranhas, um morador não esperava pelo que veio a seguir. Numa noite silenciosa, uma porta deslizante começou a se mover sozinha, abrindo e fechando sem parar.
como se alguém invisível estivesse ali, ou algo mais. A porta se moveu sozinha. Não havia ninguém por perto, nenhuma corrente de ar para justificar. Ela se abriu lentamente, como se algo invisível estivesse empurrando. O vídeo rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre quem achava que era apenas uma falha e quem acreditava estar diante de algo paranormal. Humanoide. Enquanto caminhava por um cemitério, a pessoa que gravava ouviu um som estranho vindo de trás de uma lápide. Ao dar zoom, algo surpreendente apareceu. Tinha orelhas compridas e uma espécie de tromba, como a de um elefante. A parte inferior do corpo era ainda mais bizarra. Primeiro andava sobre duas pernas, depois se abaixou e caminhou com as quatro. O cinegrafista ficou tão nervoso que assustou a criatura. O ser pareceu reagir, como se fosse se mover, e o vídeo acabou abruptamente. Rosto no barracão. Uma garota passeava tranquilamente pelo quintal quando deu a volta perto do velho depósito. Foi então que viu um rosto pálido, olhando fixamente do canto superior do barracão. Parecia uma menina observando, imóvel. O coração acelerado, ela se aproximou devagar para ver melhor. Mas, ao chegar no local, não havia nada. Apenas o vento passando pelo telhado vazio. Sendo seguido. Esse rapaz já vinha notando coisas estranhas em casa. Portas se abrindo sozinhas, luzes piscando. Uma noite, decidiu colocar uma câmera na sala para descobrir o que estava acontecendo. No dia seguinte, ao revisar as imagens, levou um choque. Pouco depois de ele sair do cômodo, uma figura sombria apareceu no pé da escada e começou a segui-lo silenciosamente. Foi então que a ficha caiu. O que quer que fosse, estava atrás dele o tempo todo. Fantasma filmado. Em 2001, uma família fazia uma viagem por Gettysburg, na Pensilvânia, para conhecer os locais históricos da cidade. Perto de um campo, notaram figuras estranhas se movendo ao longe. Pegaram a velha filmadora e começaram a gravar. O que capturaram foi inacreditável. Silhuetas fantasmas marchando por cima de rochas, depois sumindo entre as árvores. Como os efeitos digitais eram raros naquela época, o vídeo chocou a todos. Muitos acreditam que tenham filmado espíritos de soldados ainda presos à batalha. Amigo imaginário. Certa noite, um pai ouviu vozes vindas do quarto do filho. Curioso, abriu a porta. Lá estava o menino sentado no chão, conversando alegremente. Mas o pai não viu ninguém. Ao perguntar com quem ele falava, o garoto respondeu sorrindo: "Com o Edward, ele está bem aqui." O pai olhou ao redor. O quarto estava vazio. O menino, no entanto, parecia absolutamente certo de que seu amigo estava bem na frente dele. Em silêncio, o pai fechou a porta e saiu. Figura no cemitério. Uma equipe de reportagem filmava do lado de fora de um cemitério, fazendo uma matéria sobre atividades paranormais na região. Enquanto falavam com a câmera, tudo parecia normal. Mas, ao revisar o material mais tarde, perceberam algo assustador. Ao fundo, uma figura alta usando uma espécie de túnica longa aparecia parada, imóvel. Ninguém a viu durante a gravação. O local estava vazio naquele dia, mas a figura estava lá. E claramente não era humana. Algo estava no quarto. Do outro lado do cômodo, mal visível, mas claramente não humano, uma silhueta se movia. Sua forma mudava a cada passo. Seria um metamorfo? Um espírito inquieto? Ninguém soube responder, mas uma coisa era certa: o quarto não estava tão vazio quanto pensavam. Ajuda fantasmagórica. Nem todos os espíritos aparecem para assustar. Às vezes eles salvam vidas. Um homem compartilhou um vídeo que provou isso. Enquanto falava ao telefone na cozinha, distraído, não percebeu que a chama do fogão havia se elevado perigosamente. De repente, a torneira se abriu sozinha, assustando-o. Quando foi verificar, percebeu o fogo se espalhando. Ao desligar a água, compreendeu. Aquela ação misteriosa pode ter evitado uma tragédia. Um momento inquietante, mas salvador. Terror do brinquedo.
Um pai nunca acreditou quando os filhos diziam que a boneca se movia sozinha. Para ele, era apenas imaginação. Até que um dia, por curiosidade, instalou uma câmera no banheiro. Na manhã seguinte, ao assistir às imagens, ficou boquiaberto. A boneca realmente se movia, lentamente mudando de posição, sozinha. Aquilo que parecia uma história infantil, agora era inegável. O brinquedo parecia ter vontade própria. Gollum da floresta. Essa pessoa teve sorte de sair viva. Uma criatura parecida com um Gollum foi flagrada na floresta depois de não conseguir se esconder atrás de uma árvore. O ser era bizarro e parecia não querer ser visto, mas logo ficou curioso com o humano que o observava. Emitia sons estranhos, como se tentasse se comunicar. Mais tarde, especialistas identificaram como um duende da floresta. Uma criatura mítica, pequena, parecida com um humano, conhecida por ser cruel, gananciosa e perigosa. Quem o encontrou teve muita sorte de escapar. A criatura da árvore. Há algo neste vídeo que provoca um desconforto imediato. Uma criatura peluda e enigmática foi vista no topo de uma árvore no estado do Maine, Issaoua. A entidade arredondada não podia ser identificada, sem rosto aparente, apenas um vazio negro onde deveriam estar seus olhos. Ainda assim, era evidente que ela encarava quem filmava. Quanto mais se olhava para ela, menos fazia sentido. E quanto mais ela observava, mais o medo crescia. O olhar da boneca. Um homem admirava a paisagem pela janela quando algo estranho chamou sua atenção. Pegou a câmera, deu zoom e viu. Uma garota de olhos arregalados o encarava à distância. O coração disparou, mas ao ajustar o foco veio o alívio. Não era uma pessoa, era apenas uma boneca colocada de maneira estranha. O medo deu lugar ao riso nervoso, mas a imagem perturbadora ficou em sua mente pelo resto do dia. Presença profana. Caminhando por uma mesquita à noite, um homem notou algo que o fez parar. Sentada sobre o tapete de orações, uma figura se balançava de forma inquietante, como se não conseguisse ficar parada. Seus movimentos não pareciam humanos. A penumbra do local tornava a cena ainda mais perturbadora. Aquilo não deveria estar ali. A tranquilidade sagrada havia sido quebrada por algo que claramente não pertencia àquele lugar. Você viu isso também? Ou foi só impressão? Às vezes, o que a câmera capta vai além da nossa compreensão. Se algo nesse vídeo te deixou arrepiado, ou se você sentiu aquela presença estranha também, deixe o seu like e comenta aqui embaixo. O que você acha que era? Será que estamos sozinhos? Ou apenas não estamos prestando atenção? I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful